muito bem-vindos, canal Lab Reativos. Hoje introduzimos aqui um novo segmento chamado Triangulações, com o nosso primeiro convidado, que é Ana Almeida, psicóloga clínica, psicanalista com funções didatas, e atualmente a cumprir mandato como presidente na Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica. Muito obrigado, Ana, por teres aceito este convite e estares aqui hoje na inauguração deste novo segmento e no nosso canal. Foi um prazer, e é um prazer. Nuno, lanças o tema. Ok. Primeiro que tudo, a Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica normalmente é conhecida pelos amigos por AP. É assim um termo carinhoso que é bom que as pessoas saibam que existe a AP. A bola que eu ia lançar para começar é falarmos um pouco que futuro é que a psicanálise, enquanto ciência, enquanto corpo de conhecimento, poderá ter no futuro, e já agora também olharmos um pouco para trás, e é meu entender que a psicanálise que nasceu com as ideias de Freud, não só de Freud, uma série de pensadores daquela época, não ficou só por aí, já evoluiu até hoje e acho que continuará a evoluir. E quem é que toca a bola agora? Bem, não sei, Tiago, Não chatos, pá. se calhar pode ser eu, não? O que é que achas? Sim, eu acho que sim. É? Ah, pois eu acho que é um tema muito interessante nós pensarmos aqui um bocadinho o futuro da psicanálise e o quanto a psicanálise já fez futuro. Ou seja, a psicanálise tem já uma história longa e evoluiu bastante, e a psicanálise atual não tem nada a ver com a psicanálise de há 100 anos atrás, nem de há 80 anos atrás, nem de há 60 anos atrás, nem de há 50 anos atrás. E hoje em dia, naturalmente, que se continuam a lançar pedras que vão moldar e que vão provavelmente definir aquilo que vai ser a psicanálise daqui a 5 anos, a 10 anos, a 20 anos, a 30 anos, a 50 e a 100 anos. Acho que é um desafio nós os três aqui podermos pensar em conjunto o que é que cada um de nós imagina que vai também acontecer à psicanálise. Eu começava por pegar aqui no pensamento do Nuno, e o Nuno estava a dizer a psicanálise, essa ciência, e se calhar uma das coisas que temos que já começar por pensar um bocadinho é, e que é posto em causa por muitas pessoas, se efetivamente a psicanálise é uma ciência. E até que ponto é que ela é uma ciência? Que tipo de ciência que a psicanálise é? Claro que a psicanálise é um corpo, uma disciplina, é um corpo de conhecimento e tem um objeto de investigação, claramente, não é? O inconsciente, a vida mental humana. Mas até que ponto é que a psicanálise faz um uso estrito do método de investigação científico? Se calhar isso vale a pena nós pensarmos um bocadinho e refletirmos um bocadinho, porque eu não tenho bem a certeza que a psicanálise seja uma ciência completa, não sei muito bem que terminologia que é de usar, porque eu acho que a psicanálise é um corpo de conhecimento que fica na fronteira de uma série de coisas, fica na fronteira da ciência, na fronteira da arte, na fronteira da hermenêutica, do lugar da interpretação, da construção de novos sentidos, da construção de leituras. Não sei se é a componente científica da psicanálise aquilo que também é efetivamente o mais rico da própria psicanálise. Isso por um lado. E por outro lado, de facto, como é que será que a psicanálise vai poder evoluir? Será que o divã do velho Freud de 1900 se vai perpetuar? Será que vai continuar a ser uma ferramenta com algum grau de peso, de importância? Será que se vai transformar? Será que vai ficar mais etéreo? Uma vez que vivemos também agora numa época em que as coisas são todas elas mais rarefeitas, mais etéreas, né? Vivemos na altura
da internet, das novas tecnologias, das inteligências artificiais, da realidade aumentada, que é uma coisa super interessante. Não sei. Juntei ao Nuno mais algumas questões para irmos começando a fazer Não nos estas nossas podemos rondas de esquecer pensamento. que no divã Freud começou por fazer hipnose e depois ele próprio, Freud, insatisfeito com os resultados, evoluiu para uma outra coisa. Portanto, divã, hipnose. E depois, ainda com o divã, aquilo a que nós começamos a chamar psicanálise. Nós e o próprio Freud. Ali há ali uma altura em que ele abandona a hipnose, que era usada por eles e por muitos outros naquela altura, e evoluiu. O próprio. Aliás, uma das críticas que alguns anti-freudianos fazem é de que Freud, em determinada altura, disse isto, depois, passado uns anos, contradiz-se. Sim, depois, passado alguns anos, refletiu e reviu as suas próprias ideias. Não ficou ali cristalizado nas suas primeiras ideias. Claro, isso é muito uma coisa bem positiva, penso eu, não é negativa. Sim, sim. Que é a capacidade de nós podermos repensar aquilo que nós já pensámos anteriormente, não é? E olhar por outras perspectivas. Aliás, há quem diga que Freud só desenvolveu a psicanálise porque era mau a fazer hipnose. Porque se ele tivesse jeito para fazer hipnose, talvez nunca tivesse desenvolvido a psicanálise. Bom, mas as coisas más também têm que ter os seus frutos bons. É. Mas, mas sim, é verdade, o próprio Freud foi evoluindo ao longo, ele trabalhou durante muitos anos, produziu obras durante muitas décadas e ele foi evoluindo muito no seu pensamento e no seu desenvolvimento. Se calhar é giro dizer o número, mas seguramente mais de 40 anos de obras psicanalíticas dele têm à volta de 40 anos, mas as reflexões dele começam para aí talvez 10 anos antes, 15. Portanto, estamos a falar de um trabalho de reflexão só com Freud à volta de 50 anos. E 6.000 páginas, 6.000 e tal páginas das obras psicológicas de Freud. É uma coisa épica. Ele era Era muito produtivo. é, Sim. ele era um trabalhador organizado, um plano metódico, obsessivo, não no termo clínico de obsessivo, mas era um tipo muito organizadinho no seu pensamento e na sua forma de registar as ideias. E nós colhemos hoje os frutos disso. Mas, não resisto a voltar lá atrás. Para mim, aquilo que mais caracteriza o corpo de pensamento e precisa disso não nos podemos nunca aliar é do uso do pensamento científico. É muito comum as pessoas confundirem ciência com método experimental. E, de facto, a psicanálise é difícil de ser alvo ou objeto de estudo por via do método experimental. Mas a ciência não é só experimentação, não é só o método experimental. Nós precisamos, na psicanálise, de utilizar a lógica, raciocínio lógico e reflexão com base lógica e, sobretudo, manter uma coisa que eu acho que é muito importante, que é um género de dúvida sistemática em relação ao nosso próprio saber, que é característico do pensamento científico, que é aquilo que eu afirmo hoje ser verdade, é afirmado hoje, face a novos dados. Posso ter que reformular a minha hipótese. Claro. E é nesse sentido que eu quase sou paladino de que a psicanálise precisa, primeiro e mais do que tudo, ser uma ciência. Sim, mas Nuno, a questão é como é que se estrutura cientificamente a psicanálise, não é? Quais é que são os pilares?
um raciocínio lógico, com toda a certeza, não é? A capacidade de estar permanentemente a questionar-se a si própria, a questionar os seus limites, com certeza, e mais, e mais. Qual é que é esse lugar em que se faz a ciência psicanalítica? Tem É uma esse coisa ponto de muito partida. dependente da observação e da constatação em contextos que são contextos de uma grande singularidade, não é? Não são reprodutíveis, portanto não pode ser experimental, sem dúvida nenhuma. Enfim, é um Há uns corpo. truques. Ah, os, os cientistas experimentais, aqui e ali, vão usando uns truques para tentar dar sentido a. Já estou a divergir. Ah, eu tive a oportunidade de ter um mestre que era um homem da psiquiatria biológica, mas sabia mais sobre os autores psicanalíticos do que muitos ditos psicanalistas. E ele dizia, eu ainda hoje não percebi, já lá vão muitos anos, ainda hoje não percebi se ele estava a gozar comigo ou não, que é a psicanálise é uma grande fonte de intuições. E eu estou 100% de acordo com ele. Eh, Nós precisamos, de facto, escutar as intuições, chamemos-lhe assim, e elas permitem-nos pensar, permitem-nos raciocinar sobre os temas. Um, Só para fechar a ideia, e há uns tipos particularmente ardilosos que conseguem arranjar estratégias, como se diz, experimentais, usando o método experimental, um, para comprovar algumas das intuições, daquilo que foram intuições da psicanálise. Lembro-me em concreto um trabalho giro de uns fulanos que puseram a filmar a interação de homens, pais, com um bebé e mães com mulheres com um bebé. E o que é que fizeram? Filmaram e analisaram o movimento só. E verificaram que os homens faziam maioritariamente movimentos centrífugos, enquanto que as mulheres faziam maioritariamente movimentos centrípetos. Isto é mensurável. E vem ao encontro de uma certa intuição que nós temos da relação entre a relação materna e paterna com a criança, com o bebê. Portanto, eu tiro o chapéu a estes indivíduos, porque acho que são brilhantes, que é conseguirem, e há mais, irem engendrando técnicas experimentais que vêm comprovar ou não intuições que, que os psicanalistas já tinham antes. Certo. Se calhar faz falta ver mais coisas dessas e talvez tenha que potenciar e desenvolver e estimular a ver mais esse tipo de pensamento, se pegar em algumas ideias, algumas intuições dentro da psicanálise e tentar conceber formas de as poder validar ou invalidar, porque isso também é uma das coisas significativas na ciência, é que certas conclusões possam ser validadas ou invalidadas. E nós, a não ser no contexto muito circunscrito da relação com o nosso paciente, na psicanálise aplicada, não é? Na intervenção clínica, em que isso às vezes acontece, mas é uma validação ou uma invalidação muito dentro do seio daquela relação que está ali a ser construída. Portanto, tem toda uma gama de densidade de informação que torna difícil para a ciência poder de forma objetiva, clara e transparente, identificar bem o que é que está ali a passar. Mas cá estamos a falar, a ser um bocadinho daquilo que era a ideia, a nossa ideia, não é? Como é que será que vai ser a psicanálise? Qual é que será o futuro da psicanálise? Mais científico? Será um pouco esse o caminho? Caminhar no sentido de se tornar uma ciência mais consubstanciada? Será esse o lugar? Eu acho que se exagerarmos
numa exigência de positivismo, e de comprovação experimental na psicanálise, cairemos num extremo prejudicial à psicanálise, porque vai ficar rigidificada. Ou seja, se eu não tiver isto comprovado com um N, com um número, com uma amostra suficientemente grande e significativa, então eu não posso afirmar isto, eu não posso afirmar aquilo, quando... Agora ocorreu aqui uma outra ideia, que nós estamos a falar de psicanálise se calhar em duas linhas, e era bom esclarecer. Uma coisa é a psicanálise enquanto corpo de conhecimento, outra coisa é a psicanálise em ação, é a psicanálise com o paciente, é a psicanálise na prática. Ah, e na prática, nós não podemos, a cada frase que o paciente nos diz, ir buscar 3 papers com, mais uma vez, com uma amostra significativa, que os outros não interessam. Não dá, não funciona. Quando chegarmos com o primeiro paper, já o paciente foi embora. Portanto, mas são duas frentes. Sim. Eu até diria, não é, que quando nós chegássemos com o primeiro paper já não estava lá psicanalista nenhum, não é? Porque nesse simples acto de estarmos a chegar com um paper já se tinha ido embora a psicanalista e, portanto, quando chegássemos com o paper já não estava lá psicanalista nenhum. Mas concordo, sim, são se calhar duas coisas que para efeitos de conversa era importante tentar diferenciar. O que é que pode ser a evolução do corpo teórico da psicanálise e se calhar a tentativa de uma intuição, como dizias, ou outra intuição, uma ideia ou outra intuição, um conceito ou outro conceito, poder tentar ser colocado experimentalmente ou de alguma maneira ser colocado face à possibilidade de se recolher dados mais objetivos que permitam validar ou invalidar. E que na prática clínica ela tem sempre este lugar de uma singularidade tão grande que não me parece que haja aí lugar a ciência, só acho que há lugar ao exercício daquilo que acontece e eventualmente a ciência faz-se a posteriori, na análise daquilo que aconteceu na relação com aquele paciente naquele momento, não é? Mas, enfim, não no momento, não no momento. E, Tiago, o que é que achas? Está aqui, o Tiago está ali muito caladinho. Eu estava aqui a pensar em duas coisas, principalmente. Sobre a questão da ciência, eu acho que, não sei se concordam, eu acho que houve pelo menos do que me estou a lembrar, aqui um grande momento na psicanálise e na história da psicanálise em que ela se tornou mais empírica. E eu estava-me a vir aqui à mente, por exemplo, os trabalhos do Spitz, do René Spitz, muito baseados na observação, no hospitalismo, ah, e eventualmente depois também nos de Bowlby. Eu não sei se em que havia gravações da própria Mary Ainsworth. Portanto, houve uma época em que a observação se tornou fundamental e veio acrescentar outras conclusões à psicanálise, nomeadamente à questão da relação, muito no pós-guerra. Isto por um lado. Por outro, a questão da lógica deixou-me intrigado, no sentido que a lógica do inconsciente não é a lógica tradicional. E eu acho que é aqui que a psicanálise nos oferece um grande desafio, porque vai para além do raciocínio tradicional, metafísico, aristotélico, e obriga-nos a virarmos mais para a esfera das intuições. E de repensar muito que lógica é esta do inconsciente. Isso se pode chamar lógica à lógica do inconsciente. Portanto, estas foram as duas coisas que eu pensei muito, das duas coisas que. Mas Das várias coisas. aquilo que estás a propor é que se estudasse o inconsciente com a lógica do inconsciente, porque uma coisa é o objeto de estudo, não é? Outra coisa é a forma como abordamos esse objeto de estudo. Quer dizer, o Certo. inconsciente pode ter uma lógica que é uma lógica particular e uma lógica que
fere até, enfim, a lógica corrente, digamos. Mas ainda assim, será que aquilo que estás a propor, se eu entendi bem, é estudarmos o inconsciente com a própria lógica do inconsciente? Ou não? Pois, eu não sei se estou a propor alguma coisa, Ok. mas eu acho Ok. que, no fundo, assinalar muito que eu vem-me sempre à mente, eu estou sempre a citar o professor Amaral Dias, vem-me muito à mente a questão, a essência da comunicação negativa. Muito como a manifestação da essência do inconsciente. Portanto, não sei se estou propriamente a propor, porque eu acho que não nos é possível desligarmos da lógica, do racional, ah, mas acho que no fundo há aqui a psicanálise impõe muito este novo olhar e esta quebra da lógica tradicional. No fundo, apenas isto. Mas não sei. É assim, eu acho, esta é uma opinião pessoal, que a lógica do inconsciente é cartesiana e é igual à outra. Só que há um pressuposto, é que a maior parte do material inconsciente, passa a redundância, é inconsciente e, portanto, não é facilmente nem diretamente cognoscível, de onde as operações lógicas que nós possamos fazer com ele saem constantemente truncadas, enviesadas, porque A deveria conduzir a B, que deveria conduzir a C, pela lógica simples e cartesiana. Mas como nós não podemos conhecer B, não sabemos se o que lá está é B, se é H. E H já não conduzirá a C. Então em que é que ficamos? Ou seja, nós tentamos operar com um aparelho lógico consciente, que é aquele que nós estamos habituados a usar no cotidiano, mas sobre fenómenos que nós só conhecemos parcialmente e muitas vezes fugazmente. Uh, pronto, já me estiquei. Não é só. Eu, eu, eu acho que não precisamos de andar à procura de uma lógica diferente daquela que nós utilizamos no cotidiano. Precisamos, isso sim, é de conhecer melhor o fenómeno inconsciente. Pronto. Só para provocar, e eu acho que vamos encontrar informação substancial sobre o nosso processo mental inconsciente, não é sobre o processo, sobre os conteúdos do processo mental inconsciente, quer através da etologia, quer através das neurociências. As neurociências vão trazer-nos, e a etologia também nos pode trazer, uma série de informação sobre peças que existem no nosso inconsciente e com as quais nós operamos. Ou seja, os nossos legos, nós podemos ir ver que peças de lego é que cá temos, para depois percebermos melhor como é que elas se encaixam. E à medida que conhecermos mais, vamos conseguir encaixar com mais lógica. Pois, eu acho que, de facto, há complementariedade de informação que pode vir de outros ramos, sem dúvida. E na pesquisa do inconsciente, e de que é isso o inconsciente, como é que funciona o inconsciente, quais são os seus conteúdos, enfim, no fundo é o grande, acho eu, objeto da psicanálise. Mas a mim parece-me que a psicanálise fica muito asfixiada
se ela quiser corresponder a uma ciência, enfim, muito, muito forte. Eu acho que a psicanálise precisa de um espaço de liberdade. E por isso eu pessoalmente gosto mais de ver a psicanálise como sendo um corpo de conhecimento que está na fronteira das coisas e não necessariamente que é core em nenhuma delas. Está na fronteira de uma arte, está na fronteira da ciência, está na fronteira de um conhecimento empírico acumulado. Acho que está na fronteira de algumas áreas e não é propriamente centro, core em nenhuma dessas áreas. Eu acho que a psicanálise faz-se psicanalizando. Quer dizer, no fundo, penso um bocadinho como pensava Bion, que ele dizia isso num dos seus trabalhos, que aquilo que interessa ao psicanalista, no fundo, é o que é que acontece quando duas pessoas se juntam para tentarem pensar em conjunto sobre aquilo que se passa na mente de uma delas. O que é que emerge a partir daí? E o que emerge a partir daí é uma coisa que pode ser metaforizada, pode ser gerados novos conteúdos, pode ser investigado, pode ser potenciado, e nem sempre isso tem que ser feito com as ferramentas da ciência. Penso que isso pode ser feito com as ferramentas da comunicação humana. Uhum. E eu acho Até que. Diz, Tiago. Eu estava a pensar até que ponto a ciência estuda o cérebro e a psicanálise estuda os cérebros em relação. Uma coisa que me veio aqui à mente. Pois é capaz de ser uma possibilidade, mas eu acho que o psiquismo é mais do que uma manifestação do cérebro. Eu Uhum. acho que é uma manifestação do organismo total, não acho que seja sequer restrito ao cérebro. Claro que nós sabemos, objetivamente, que se o cérebro deixar de funcionar, a personalidade deixa de estar acessível e, em princípio, deixa de estar funcionante, não é? Mas quando ela está a funcionar e quando o cérebro está a funcionar, eu penso que a personalidade é um conjunto de todo o organismo. Não sei se ele se pode reduzir também ao cérebro. O cérebro é um elemento fundamental, como se calhar o coração também é um elemento fundamental. Sem coração nós também não pensamos e também não temos personalidade e também não temos capacidade de verbalizar. Eu gosto de pensar que a psicanálise é uma terapia pela fala e que a condição da fala, não enquanto verbalização, mas a fala enquanto ato de comunicação, é uma das coisas centrais na psicanálise. E eu acho que na psicanálise uma das coisas que nós fazemos é esse lugar em que a comunicação deixa de ser uma propriedade de um para poder ser uma transformação de dois que geram um terceiro, e esse terceiro ultrapassa o lugar de cada um dos seus intervenientes, e eu acho que é um terceiro que tem um potencial de expansão. Eu não vejo tanto atualmente, não vejo tanto a psicanálise como um lugar de análise no sentido de identificação de componentes. Eu vejo cada vez mais a psicanálise como um lugar de psicoinvestigação, no sentido em que eu não estou a escalpelizar as diferentes componentes que estão ali presentes. Aquilo que eu pretendo é que com as intervenções da interrogação, do questionamento, da reflexão, com esses instrumentos do pensamento, mas que se traduzem numa relação de comunicação, aquilo que eu pretendo é que aquela personalidade, aquele psiquismo e aquela pessoa, ela se expanda, quase como que fazer um soufflé, não é? Pô-lo no forno e ele vai aumentando de tamanho, vai se expandindo. E eu acho que esse lugar é um lugar mais de criação de um novo eu, uma criação que pode eventualmente ir ao encontro daquilo que já está no próprio sujeito, portanto, é uma criação que pode ser reveladora e desveladora daquilo que o sujeito já tem e já é, mas também pode ser uma criação que ultrapassa aquilo que o sujeito alguma vez foi e que o expande, que o desenvolve, que o torna mais. Esse psiquismo ganha nova dimensão, ganha novo volume, não sei pôr de outra maneira, um volume informacional. Eu vejo mais a coisa como se a nossa personalidade, aquilo que nós somos enquanto ente psíquico,
é muito o lugar da informação que nós temos na relação connosco próprios, na relação com os objetos com quem já nos relacionamos, e essa informação faz parte daquilo que eu sou, é como se eu fosse uma espécie de um conjunto muito amplo, com muita informação à qual eu acedo, outra à qual não acedo, outra à qual nem sei que existe. E num processo psicanalítico ela pode ser amplificada, trabalhada, transformada, mas fundamentalmente desenvolvida. E nesse sentido, eu quase que vejo na psicanálise muito mais um lugar de uma arte. É como, sei lá, a arte da culinária ou alguma outra arte. É uma forma de pegar em determinado tipo de ingredientes, digamos assim. E esses ingredientes não são exclusivos do paciente, mas são sempre esta mistura entre o eu psicanalista e a pessoa que está comigo a pensar e que se expande, que se amplifica. E por isso eu acho que é uma coisa de charneira. E acho que é uma coisa que as sociedades atuais têm talvez alguma falta de criarmos mais metáforas, criarmos mais espaços de expansão e não necessariamente tornarmos as coisas mais objetivadas, mais concretas, mais materiais. Pelo contrário, acho que devem ser mais etéreas, mais leves, mais abstratas. Essenciais. Como? Essenciais, mais essenciais. Essenciais no sentido fundamental. Essência, sim. Ah, bom, vou. Eu estava aqui a engolir em seco, porque é um dos meus cavalos de batalha. Eu acho, pelo menos na nossa terra, ahm, mistura-se psicanálise com arte demais. Nós temos simpósios inteiros de pessoas a recitarem poesia. Há pior ainda do que isso. Mas estou 100% de acordo que a arte, que a forma como nós fazemos análise com os nossos pacientes, eu ia dizer aos nossos pacientes. Eu acho que nós não fazemos análise aos nossos pacientes, nós fazemos análise com os nossos pacientes. É de facto uma arte. É como a culinária realmente. Com os mesmos ingredientes, pode-se fazer um prato intragável, pode-se fazer um prato banal, ou pode-se fazer um arroz à valenciana excepcional. Aí estou de acordo, que é desse exercício quase da técnica psicanalítica, técnica entre aspas, que tem o seu quê de artístico. Eu comparo um bocado com a medicina tradicional, a medicina do corpo, se é que isso existe, não é? Quando os velhos médicos de há umas décadas atrás punham a mão na testa, auscultavam, opinavam, e o paciente sentia-se melhor. E nós hoje até já medimos se as células estão a trabalhar mais. Células, vejam lá, se as células estão a trabalhar mais ou se estão a trabalhar menos. Temos já técnicas para isso. Medimos se há muito cálcio nos ossos ou pouco cálcio nos ossos. Antigamente media-se se havia cálcio no sangue e já íamos com sorte. Não é? Agora mede-se essas coisas todas e os desgraçados dos pacientes saem do gabinete completamente aflitos e aterrorizados porque eles sabem, têm 30% ou 40% de massa óssea, mas saem aterrorizados na mesma do gabinete, porque lhe foi dado um número, lhe foi dito, basicamente estou a falar, objetificou-se a coisa, desumanizou-se a coisa, com séria perda para os pacientes e eu acho que também para os próprios profissionais, que depois têm um exercício bastante infeliz. Mas isto é o meu quiproquozinho com... Eu não tenho nada contra a arte, eu tenho é contra o abuso que se faz da arte na psicanálise. Parece, a maior parte dos simpósios parecem quase tertúlias literárias. Pouco se fala de técnica.
Mas se calhar eu não tenho que talvez fazer essa diferenciação que estávamos a pensar há bocado, que é uma coisa é o corpo teórico, psicanalítico e até mesmo teórico-técnico, ou seja, a teoria da técnica. Outra coisa é o exercício prático da psicanálise. E se calhar quando um psicanalista elabora uma teoria, como tantos elaboram, não é? Enfim, o que não falta à psicanálise são teorias. Se calhar depois o pensamento mais, aí talvez científico, não sei se o termo será correto, mas o pensamento mais científico tem que operar em cima dessa teoria. Essa teoria tem que poder ser organizada nos seus limites, nas suas expansões, na sua racionalidade interna, na sua coerência interna, nos seus pressupostos de base e por aí fora, com uma seriedade, como se calhar não é feito hoje em dia. Mas se calhar uma coisa é aquilo que são as imanências, não sei se pode dizer assim, mas bom, as imanências teóricas, que até podem advir de uma prática psicanalítica. Enfim, com base na minha prática psicanalítica, eu faço e construo uma determinada teoria. Agora, essa teoria não deve ser ela própria, não tem que ser arte. Porque se eu estou a construir teoria, então eu se calhar tenho que operar sobre essa teoria aquilo que são as exigências que uma teoria deve ter, não é? Porque senão é apenas um achismo, uma opinião, é apenas um lugar de fantasia individual. E ok, não tem nada contra a fantasia individual, mas não deve entrar na categoria de teoria. Para entrar na categoria de teoria, se calhar ela deveria ser sujeita à compreensão de quais é que são os seus pressupostos base, qual é a sua coerência interna, quais é que são os seus limites, qual é que é o seu grau de expansão, quais é que são as suas implicações com todo o resto dos elementos que compõem a teoria mais abrangente. Não é? Se eu tiver a construir uma teoria sobre o inconsciente, deixa-me cá ver a teoria que eu construí, como é que ela se articula com as teorias que os outros colegas construíram, com que Freud construiu, com que os outros construíram, e a partir daí tentar compreender se ela é compatível, não é compatível, se ela alcança valor, se ela perde valor. E eu acho que isso é um outro trabalho, é uma outra circunstância. Uhum. E aí talvez a arte não tenha tanto cabimento. Mas no exercício prático, Uhum. claro que nós fazemos um exercício prático que também vai beber um conjunto teórico prévio, não é? Enfim, com a metáfora da culinária, são um bocadinho os nossos ingredientes que temos à disposição, mas depois a maneira como nós o organizamos na comunicação com o nosso paciente e na maneira como, nesse processo comunicacional e de intercâmbio informacional que é o exercício da psicanálise, ele se constrói, os lugares onde ele vai e aquilo que ele obtém, o seu produto final dessas interações, aí eu penso que pode haver espaço para a arte. Não só pode haver espaço, como se calhar até, na minha opinião, até é desejável. E o analista fica, penso eu, nesta posição complexa que é, tem que ser um artista na cozinha, mas tem que ser um cientista da teoria da culinária. Sim, sim. Esse ponto de vista, assim, eu subscrevo totalmente. É. Só uma coisa engraçada, você sabe que a pessoa pode, digamos assim, sentir-se melhor ou pior com as suas fantasias pessoais, isso, às quais todos nós temos direito, mas são pessoais, são íntimas, são privadas. Podíamos guardar depois para a comunicação com os colegas e com a sociedade. Muito importante mesmo é com a sociedade. Ou seja, ter um discurso que seja mais compreensível pelo vulgar dos cidadãos, porque eu acho que a psicanálise ainda está muito numa posição de é um saber posse de alguns poucos senhores eruditos e que se regozijam muito em ostentar
esse seu enorme saber, a primeira coisa que me veio à cabeça é o exibicionismo, não é? Pronto, não vou por aí. E o público em geral, a maior parte das pessoas que poderia conhecer um pouco mais do que é a psicanálise, do que poderia até ganhar com a psicanálise, fica a olhar para aqueles senhores no alto pedestral, e continuamos separados da maior parte da população. Sim, penso que isso é verdade, mas também me parece que é uma tarefa complexa, por um lado, porque, enfim, não sei, podemos dizer que há uma psicanálise ou se não haverá várias psicanálises. E depois, às vezes, a maior parte de nós tem alguma dificuldade em traduzir pensamentos mais ou menos complexos que advêm de uma cadeia de pressupostos bases, também já eles próprios muito complexos, em ideias claras, simples e transparentes. Não é? Se calhar, se reunirmos, como estamos aqui reunidos nós os três, e se arranjássemos mais outros 3, ou mais 6, ou mais 10 psicanalistas e começássemos todos aqui a pensar o que é a psicanálise, eu duvido que saísse uma ideia muito clara e transparente sobre o que isso é, não é? Há todo um lugar de uma subjetividade que nós, acho eu, enquanto psicanalistas, acabamos por valorizar bastante, e isso é bom, na minha opinião, tem um lugar muito bom, mas também tem um perigo. E o perigo é que no meio de tanta subjetividade as coisas se tornem demasiado pessoais. E a certa altura já há tantas psicanálises quanto o número de cabeças de psicanalistas, não é? E quando isso é assim, depois a comunicação clara, tranquila, fluida para um grande público pode ser complexa, porque não há essa clareza não está também muitas das vezes entre nós. Mas talvez esteja, se calhar é mesmo isso, se calhar existe uma psicanálise por cada psicanalista. E se calhar isso é uma boa ideia a ser transmitida ao público, às pessoas que não estão dentro do meio, que fazer psicanálise, fazer psicoterapia psicanalítica, com um terapeuta não é igual a com outro. Na realidade, tomar um determinado medicamento, eu não estou a falar sequer dos psicofármacos, tomar um protetor gástrico prescrito por um determinado médico ou prescrito por um outro, não é a mesma coisa. E com uma boa probabilidade, epá, se vocês tiverem paciência quanto só um episódio, pá, isto, pá, em 80 e tal, nos cursos que a Faculdade de Medicina de Santa Maria fazia, tive a oportunidade de conhecer vários professores, salvo seja, de ouvir aulas dadas por vários professores de Santa Maria, alguns indivíduos excepcionais, e um deles, bolas, está-me a escapar o apelido, pá, eu queria fazer-lhe honra porque ele merecia muito, era um excelente professor cardiologista, que nos dizia que se em 80 fôssemos um dia fazer um domicílio e dessemos com um homem de 90 anos que tinha uma história de dor no peito há 3 ou 4 dias. Levávamos o eletrocardiógrafo e percebíamos que aquele homem há 3 dias atrás tinha feito um infarto do miocárdio. Naquela altura, não havia mais nada a fazer àquele homem senão dar-lhe oxigênio, dar-lhe, se ele ainda tivesse dor, um analgésico para a dor e esperar que passe. Não havia bypasses coronários, não eram pelo menos acessíveis. Não havia cateterismos e, sobretudo, aos 90 anos não se fazia nada disso. Portanto, e ele dizia, bolas, eu queria tanto se lembrar-me do apelido, mas não me lembro. Ele dizia, se for eu, que ele era um sénior, professor Carlos, porra, bem, não vai. Se for eu, posso dizer não. O seu avô pode ficar aqui em casa, vamos mandar vir o oxigênio, eu vou-lhe prescrever medicação, vou vir visitá-lo, ele está bem aqui.
Mas se for um de vocês, com 20 e tal anos, e disser o seu avô teve um infarto do miocárdio e vai ficar aqui em casa a fazer oxigênio, a família fica toda empolvorosa. Este gajo é doido, é um miúdo, não sabe nada, o avôzinho teve um infarto e vai ficar em casa. Isto, no extremo, cada psicanalista pode interpretar de uma determinada forma num determinado contexto e ainda assim estar a interpretar bem. Claro que sim. Mas há singularidades, sem dúvida, e elas não se podem ultrapassar, fazem parte, nem têm que ser, fazem parte do próprio processo. Mas se calhar também tem que haver um bocadinho mais de coesão a um outro nível, não é? Para que a ideia da psicanálise para fora se possa afastar da ideia da psicanálise tradicional freudiana, que ainda está muito colada a uma psicanálise, enfim, muitas das vezes até interpretada pelos filósofos e não tanto pelos psicanalistas propriamente ditas, enfim, portanto quase o estudo da filosofia da mente que de alguma maneira o Freud desenvolveu e que alguns filósofos acabam por estudar, e algumas coisas estereotipadas que se foram disseminando pela sociedade em relação ao Freud e às ideias do próprio Freud, e para que haja a possibilidade da psicanálise se construir como uma corrente de trabalho e de intervenção psicoterapêutica, de intervenção em saúde mental, nova e renovada e com uma capacidade de intervenção que é tão atual ou mais atual que muitas das outras técnicas de intervenção em saúde mental. Eu penso que ela tem que se descolar um bocadinho de algumas visões mais pesadas, tradicionais, que a psicanálise tem. E esse descolar tem que ser feito, na minha opinião, havendo uma certa ideia global entre nós, psicanalistas, do que é que verdadeiramente é a psicanálise e que possa ser clara e transparente, para que depois também possa passar de forma clara e transparente, sem haver nenhum prejuízo pela singularidade de cada um de nós. Mas uma coisa é a singularidade na intervenção, no modo de estar, na relação particular, até no desenvolvimento das ideias que cada um de nós vai tendo. Outra coisa é cada um de nós ter o sentimento que pode construir quase que uma psicanálise do zero, porque aí fragmenta o corpo teórico e o excesso de fragmentação do corpo teórico, enfim, pode gerar problemas, como o excesso de fragmentação também gera problemas na vida mental, não é? Quer dizer, tem que haver uma coesão, tem que haver um lugar em que nós, psicanalistas, também vamos contribuindo, cada um de nós, com a nossa singularidade, para um grande conjunto que é esse corpo teórico, que é de nós todos e com o qual nós conseguimos articular. Mesmo que não se consiga individualizar um único corpo teórico, sejam 4, 5, 6 correntes dominantes, 7, 8, 9, 10, não importa, não é? Mas que elas existam, que estejam suficientemente identificadas e que os contributos se organizem dentro dessa medida, senão penso que corremos o risco de uma certa atomização pelo excesso de singularidade. E isso não permite depois a clareza discursiva, não permite depois que uma pessoa pense: eu vou a um psicanalista e tem uma noção clara do que é ir a um psicanalista. Qual é o tipo de intervenção que um psicanalista faz? Como é que ela se diferencia de outras abordagens sobre a vida mental e a saúde mental? Pois, eu pelo menos gosto mais de transmitir a ideia da individualidade. Porque acho que a maior parte das pessoas está à espera precisamente de um corpo de conhecimento demasiado unificado. Subscrevo perfeitamente a ideia de que corremos o risco, se cada um de nós começar a desenvolver uma teoria. Quando ouvi falar disso, eu não sei se vocês, quando eram miúdos, fizeram, eu fiz isso, que era, eu e uns amigos inventámos uma escrita, que era nossa. Não, eu nunca inventei. Sim, sim, Pai, mas não Nunca era bem início da nossa. Sim, adolescência. sim, sim. Ou nunca seja, Pré-adolescência, no meu caso.
Sim, uma espécie de um código, é isso. Eu, pelo menos, era aquela coisa da escrita com limão, que era uma escrita secreta. É disso que estás a falar, Exatamente. Nuno. É. Ou seja, é essa tendência que nós, psicanalistas, também podemos correr esse risco, que é de andarmos aqui todos feitos miúdos pequenos a pensar que inventámos uma teoria psicanalítica. Quanto a mim, é uma das enfermidades da psicanálise, que é, de vez em quando, há umas pessoas que escrevem umas coisas e inventam um termo novo, um neologismo, não é? E aquilo vira conceito. Epá, e muitas vezes, se nós espremermos bem a coisa, aquilo não é um conceito novo, é um conceito idêntico ou em muito parecido com outros que já foram expressos antes, mas com outro nome. E andamos assim, corremos de facto o risco de cada um de nós, um dia destes, tem uma nomenclatura que é minha e só minha, que é obviamente clarividente, não é? Os outros é que são todos idiotas, e isso é um risco que a psicanálise corre. Mas eu prefiro passar para os meus pacientes a ideia de que isto é uma coisa entre o terapeuta e o seu paciente. E a forma como fizer análise com uma determinada pessoa é única. Com certeza que sim. A forma É como única, interage. mas tem, certo, é única, mas tem uma base. E essa base também não pode fugir de um certo campo, não é? Quer dizer, se eu fizer uma refeição, voltando à metáfora da culinária, não é? Se eu fizer uma refeição, ok, para poder ser chamada uma refeição é necessário que tenha ingredientes comestíveis. Senão eu posso pegar num sapato, posso pegar num cinto, posso pegar nos pregos, posso pôr aquilo tudo no forno e dizer que fiz uma refeição, mas não é uma refeição. Tem que ter um enquadramento, e esse enquadramento, essa base da qual todos nós vamos beber, para que depois cada um se reajuste e que tenha o seu lugar dessa singularidade, até porque o nosso próprio instrumento somos nós próprios. E nós somos todos diferentes, e portanto há uma inevitabilidade até que não haja possibilidade de replicação, mas tem que haver na minha opinião, tem que haver um caldeirão que é um caldeirão comum, onde todos nós vamos de alguma maneira buscar aquilo que são as linhas orientadoras, os construtos fundamentais, enfim, a forma de pensamento até, que está dentro desse grande chapéu que é a psicanálise, não é? Senão depois também já pode ser outra coisa qualquer, já pode ser política, já pode ser marketing, já pode ser outra coisa qualquer, que não é bem psicanálise, não é? Porque se for só uma coisa que acontece entre mim e o paciente, muitas coisas podem acontecer que não são psicanálise. Como digo, pode ser política, pode ser sociologia, pode ser marketing, pode ser uma luta de boxe, pode ser tanta coisa, não é? Mas para ser uma psicanálise tem que acontecer qualquer coisa que tenha a ver com esse corpo Análise. de conhecimento que é a própria psicanálise, não é? Juntaria à metáfora da culinária, não precisamos de ir a um sapato. Se eu puser não sei se são vagens, bolinhas de noz moscada no cozinhado, com boa probabilidade matarei quem as comer. Ou seja, é um ingrediente que também precisa de estar na dose certa. Ou seja, nós Claro. podemos pôr, não convém pôr sapatos. Isto agora das metáforas são como as cerejas. É Quanto por isso é que boa elas são ricas e permitem expansão, não é? E se é, desenvolvem. quanto boa é uma sopa quando leva uma pedra. E, felizmente, lá está, se a pedra não for ingerida, não faz grande mal às pessoas, mas melhora muito a experiência de comer uma sopa. Eventualmente o sapato talvez não, mas mesmo os ingredientes que são alimentos precisam de ser adicionados em doses razoáveis, sob o risco de serem tóxicos, de tornar Claro, a análise tóxica. claro. E por isso é um corpo de conhecimento que também tem que tentar, acho eu, investigar os seus próprios limites e precisamente onde é que estão esses lugares a partir dos quais as coisas se tornam tóxicas, não é? Eu posso depois ter mais jeito para nós buscar
jeito, ou pôr mais sal ou menos sal, mas é importante que se calhar cada um de nós vá sabendo dentro e vá bebendo desse corpo de desenvolvimento teórico que é a psicanálise, também consciências mínimas do que lugares a partir dos quais a coisa já extravasa Fica e tóxico. deixa de ser um ambiente seguro para nós e para o paciente. Porque a Ah, psicanálise, como qualquer intervenção, tem que ser feita num ambiente seguro, na minha opinião. sim, sim. Seguro para o paciente. Ah, E para nós, Nuno. isso. Sim, sim. Eu também gosto da segura. Eu Sim, também gosto da sim, segura. sim. Mas eu acho que a segurança do paciente tem que estar primeiro. Não pode ser ao contrário. Ah, embora sem terapeuta não há Não. terapia, E aí mas já íamos discutir outra coisa, o que é segurança? Que segurança é que estamos a falar, não é? A que nível, sim. Ok. só concretizando um pouquinho, porque quem nos ouve pode não é muitas vezes do meio, ah, um dos limites e uma questão de dose, para concretizar uma questão de dose, é uma das regras, entre aspas, da psicanálise clássica, que é não interpretar a postura do paciente. Ou seja, o paciente, se quer comunicar connosco, fala. Mas a realidade é que a postura dos pacientes, às vezes, é de tal forma eloquente e de tal forma ostensiva, e às vezes as palavras ainda são tão escassas, que se nós não prestarmos atenção à postura do paciente, hum, não estamos a escutar e o paciente sente que não é escutado. Mas temos Calhar, que escolher a dose certa para que o paciente possa passar da postura para a palavra, e não ficar permanentemente a mudar de posição no divã ou no sofá, ou ter uma postura. Eu estou a falar da postura corporal. Não é? Utilizar para que o paciente não fique a utilizar a postura corporal como linguagem, em vez da palavra, de forma definitiva. Eu acho que é uma questão de tempero, quanto que pitadinha de postura é que nós trazemos à conversa com o terapeuta, por forma a conseguirmos comunicar com o terapeuta, com o paciente. De forma a conseguirmos comunicar com o paciente sem, no fundo, o intoxicarmos a falar connosco utilizando a postura corporal. pois acho que muitas coisas são questões de tempero. Essa é uma delas, mas acho que muitas são uma questão de tempero. Se calhar também por isso que eu acho que já não estamos tanto numa psicanálise que é a cura pela fala, mas talvez uma cura pela comunicação, num Sim. sentido mais amplo, não é? A fala acaba por ser restrita, fez parte da psicanálise clássica, como estavas a dizer, Nuno, e ainda hoje é o canal predominante pelo qual passa a comunicação, não é? Mas, enfim, a psicanálise mais atual abre outros canais de comunicação. Enfim, a leitura, a interpretação da postura, a comunicação pela postura, mas também a comunicação inconsciente e inconsciente, a comunicação pela identificação projetiva, a comunicação pela condição do ambiente, a construção de um ambiente. Há muitas outras formas já de comunicação. Mas a palavra e a fala, logo o próprio Freud teve que torcer a orelha quando ele no início afirmava que as crianças não podiam ser alvo de psicanálise, e hoje em dia as crianças são, diria eu, talvez os maiores beneficiários ou os melhores beneficiários da psicanálise, e as crianças usam muito pouco a palavra. Na análise de crianças, usam-se outras formas de expressão que não a palavra, porque a criança ainda tem uma capacidade limitada do uso da palavra. Só para quem não sabe, vocês dois não sei se sabem, mas a filha de Freud foi uma eminente psicanalista de crianças, e teve que utilizar outros métodos para analisar crianças que não eram só a palavra.
Ela foi uma das adeptas da ideia de que com as crianças só era necessário fazer uma espécie de uma psicoeducação, não é? Porque elas não eram acessíveis, para já não tinham terminado ainda o Édipo e só com o fim do Édipo é que se tornavam analisáveis. E depois existia a comunicação, foi depois a Melanie Klein que de alguma maneira descobriu esta coisa da função projetiva e a maneira como a projeção no brincar acontecia e como permitiria o acesso à vida inconsciente. Duas mulheres muito interessantes, não é? Mas não deixa de ser curioso que nós propusemos falar do futuro, não é? E andamos sempre à volta do presente, passado, não é? Parece que é difícil colocarmos nesse lugar, não é? De falarmos do futuro. Mas se calhar olharmos para o passado ajuda-nos um bocado. Assim, à selvagem, a primeira coisa que me ocorreu é uma psicanálise que era no início de muitas horas à cabeceira do paciente. Eu gosto muito desta ideia porque Freud, Breuer, esses médicos dessa altura estavam efetivamente à cabeceira dos pacientes, estavam com os pacientes, conheciam os pacientes profundamente, antes quer de se inventar a psicanálise. Não é? Este método terapêutico que implicava o investimento de muitas horas do terapeuta com o paciente e do paciente com o terapeuta, deu origem, por condicionantes sociais de um determinado período, deu origem a algumas das psicoterapias breves. Foi uma das evoluções da psicanálise, utilizando o aparelho conceptual psicanalítico, tentar engendrar formas de intervir pontuais de curta duração. Foi uma das evoluções que a psicanálise teve. Não sei se num futuro não muito distante, algo desse género não poderá vir a ser tentado novamente, ou se calhar aproveitar algo dessa experiência para ser desenvolvido de outra maneira. Enfim, Eu penso que há investigações nesse sentido e há correntes que se estão a desenvolver já atualmente, não só na psicanálise, aliás, na psicoterapia breve de inspiração psicanalítica, mas também em outras modalidades ainda mais curtas, mais incisivas de intervenção com pressupostos que são psicanalíticos. Acho que isso já acontece. Acho que isso já acontece também, não é? Eu já acho agora, que há uma materialidade na psicanálise que eu, na minha opinião, muito pessoal, tenderá no futuro a dissipar-se um pouco, que é a materialidade do contacto. Eu acho que a psicanálise está, ou o pensamento psicanalítico, ele está, só pôr aqui o meu cão no chão, que ela gosta de estar aqui ao pé de mim, que eu acho que a materialidade da psicanálise, aliás, a psicanálise está no lugar onde está a atenção e não tanto no lugar, não estava a dizer à cabeceira, o médico que está à cabeceira. Eu acho que é uma representação física de um lugar que é um lugar de atenção. E aquilo que é verdadeiramente importante não é se está à cabeceira ou se está aos pés, ou se está atrás ou se está à frente. É onde é que está a atenção. Porque onde está a atenção está o psiquismo. E se a atenção for muito concentrada e muito cerrada, ela pode ser um colete de forças, não é? Ela pode ser enclausurante. Se a atenção for uma atenção focada, mas ao mesmo tempo uma atenção leve, apesar de ser focada, eu penso que ela está nesse lugar que é o lugar onde deve estar a atenção psicanalítica, que é o lugar de uma atenção em que está centrado sobre o outro, mas que tem esse lugar de leveza em que se acompanha o outro. Aquilo que o Freud dizia como a atenção flutuante. Eu vejo na atenção flutuante um lugar onde deve estar o pensamento psicanalítico. E eu acho que esse lugar ele é independente da posição física e da relação física em que os interlocutores possam ocupar. E eu acho que
a atenção enquanto característica cognitiva, função cognitiva, eu acho que é muito importante. E eu acho que quando o analista põe a sua atenção no que se está a passar com o paciente, no que se está a passar na sala de consulta, na sala onde corre a análise, e essa atenção não é claustrofóbica, não fecha o sujeito, nem fecha o próprio analista, acho que estamos no lugar certo, onde a psicanálise pode acontecer. Usaste a ideia de... Eu pelo menos ouvi assim, essa atenção pode ser espartilhante, não é? Sim, se for muito focada e muito pesada, ela pode ser espartilhante. Eu, mais uma vez pego na metáfora do espartilho. O espartilho é como é e não leva em consideração a forma do sujeito. E as novas tecnologias permitem fazer estruturas elásticas que se moldam melhor ao sujeito, ou seja, respeitam os limites do sujeito, ao contrário do espartilho. O espartilho tem a sua forma e é irredutível. Um psicanalista há uns anos usava um termo que eu trago como muito querido, que é o termo do psicanalizador, que é o indivíduo que mete os pacientes dentro da teoria. Portanto, o amigo está a pensar nisto, ou a pensar naquilo, ou ocorre-me isto, mas isto não diz bem com a teoria, portanto, vá lá, mete essa porcaria para dentro e entre lá na teoria, porque a teoria é assim. Não é? Que é uma coisa assim muito rígida, onde nós enfiamos os pacientes, e que é extremamente seguro, porque eu já sei que o gajo vai sair lá adiante, vai para aquele tubo da teoria e depois sai lá adiante, que é extremamente confortável. Mas não é o meu paciente. É, é, é uma carne triturada, é um... E eu acho que isso não é uma atenção psicanalítica, não é? Acho que isso é uma atenção asfixiante, em que de facto que não se observa o outro, enquadra-se o outro, fecha-se o outro, cerca-se o outro. Mas a atenção leve, a atenção não espartilhante, não é? Quase como se fosse uma malha elástica que se vai poder moldar vai poder moldar e conter sem apertar, mas também sem se tornar demasiado larga. Eu acho que é importante, porque eu acho que alguns analistas tendem um pouco a confundir a atenção flutuante com desatenção. E eu acho que a desatenção não faz parte do conjunto de ferramentas que um analista deve ter consigo. Deve ter uma atenção que lhe permite um espaço de liberdade para ir observando, escutando, enfim, apalpando aquilo que se vai passando ao redor, com o paciente, consigo próprio, com a dinâmica do ambiente, mas não estar desatento. Eu acho que a desatenção é uma das coisas que ameaça a psicanálise e que ameaça o psicanalista também. Porque eu acho que hoje em dia é muito difícil, implica uma disciplina mental muito complexa, conseguirmos manter a atenção sem ficarmos desatentos, mantendo a atenção e manter a atenção nesse lugar, que é um lugar de atenção leve, mas atento. Uhum. É como tu dizias, não estar à cabeceira, mas estar à cabeceira a acompanhar, porque eu posso estar à cabeceira e estar a pensar noutra coisa qualquer, não é estar à cabeceira, mas estou nesse lugar de dar atenção a. E eu acho que isso é algo complexo de fazer hoje em dia. Acho que a nossa sociedade é uma sociedade de microatenção, de Uhum. atenção por espasmódica quase, por pequenos períodos de tempo e que é entrecortada por desatenção e depois nova chamada de atenção para outra coisa, enquanto que a disciplina mental do analista deve ser, na minha opinião, uma disciplina mental de atenção, mas uma atenção leve, uma atenção flexível, uma atenção fluida, mas atenção e não desatenção. Com constância. Lembrou-me daquela metáfora que se usa do pai pirilampo, aquele pai
lá está, quem nunca viveu fora de meio urbano nunca viu pirilampos. E é engraçado porque, para quem nunca viu, numa mata onde há pirilampos, quando eles se acendem, eles brilham imenso. E depois, quando eles se apagam, desaparecem. O psicanalista pirilampo seria aquele que, de vez em quando, dá assim uma cagada, pronto, interpretativa, e depois desaparece. E depois, passado um bocadinho, aparece outra vez, com uma fulgurante interpretação, depois desaparece, como aos pirilampos. Ok, uma metáfora interessante, não conhecia. Não, Quer dizer, conheço vai, pirilampos, não vai conhecia a pirilampo. metáfora. Sim, sim. Pronto. E a constância dessa atenção é a constância da comunicação. É um garante da constância da comunicação. Sim, não, é pelo menos uma base para que a comunicação possa preservar e manter-se, não é? Ir sendo alimentada. E tu, Tiago, o que é que pensas disto tudo? Eu estava a pensar nesta questão da desatenção, eh, muito por uma coisa que foi dita no início da nossa conversa, que era se o divã iria perdurar. E eu imediatamente comecei a entrar aqui muito numa veia de ficção científica mais apocalíptica e de pensar se existiria lugar para o analista no futuro. E num futuro que eu imagino mais distópico, dominado por informação, algoritmos, e por uma grande incapacidade das pessoas se manterem mais constantes e fixas num lugar. Muito nesta era da desatenção. Déficit de atenção. Sim, uma coisa que está na moda, não é? Isso por acaso deu-me vontade de rir. Um psicanalista desatento com um indivíduo em divã com déficit de atenção. Não sei. Saberia se era uma combinação engraçada. Uh, mas não sei. Andava aqui muito. A minha mente divagou um bocado para esses lugares mais distópicos. Epá, olha, já agora não consigo evitar a laracha, mas em Lisboa seguramente o divã tenderá a cair, porque ao preço que está o arrendamento, o metro quadrado em Lisboa, pôr lá um divã, das duas uma, ou pões o divã na vertical, porque o gabinete que consegues alugar é tão pequenino e tão misérrimo que só dá para pôr um divã ao alto, ou então tens mesmo que abdicar do divã. E mesmo no sofá tem que ser de sofás assim mais para o pequeninito, tipo cadeirinha e tal. Enfim. Isto eu Bem, peguei também na provocação da ideia da psicanálise e do divã. Quer dizer, uhum. classicamente as pessoas quando falam de psicanálise falam de divã, e a maior parte das pessoas fica na dúvida, mas a psicanálise, mas eu vou ter que me deitar ali de barriga para o ar, não é? Se calhar era bom esclarecermos que nem toda a psicanálise é feita no divã. A técnica evoluiu de forma a se fazer hoje psicanálise com o divã ou sem o divã. Não é indispensável a peça de mobiliário. Ainda é uma coisa controversa, Nuno. Faz parte daquele conjunto de coisas que ainda não há uma ampla consenso sobre essa questão da utilização do divã, do não divã. Eu acho que a experiência física de se estar deitado enquanto se fala com alguém que está à nossa cabeceira, para utilizar a tua expressão, Nuno, eu acho que é uma experiência que tem algum interesse. Para já é uma coisa muito fora do comum, é um tipo de experiência que não se consegue obter em quase mais lado nenhum, não é? Enfim, não é frequente em mais lado nenhum.
E estimula, de facto, parece-me a mim um bocadinho esse lugar em que nós podemos ficar a pensar com os nossos pensamentos e com uma escuta, que se tiver uma atenção flexível atrás, pode ser curioso e pode ser bom. Eu acho que é um instrumento engraçado e acho que é um instrumento que tem a sua importância, mas eu também não acho que a psicanálise se reduza à utilização do divã, do instrumento enquanto divã. Acho que a psicanálise é bem mais do que a utilização do divã, se bem que eu acho que a utilização do divã é um instrumento engraçado, pode ser que se desenvolvam no futuro, quem sabe, outros tipos de instrumentos diferentes. Sei lá, uma psicanálise, por exemplo, numa piscina cheia de sal, não é? Em que a pessoa está sempre a flutuar com uma temperatura ambiente particularmente controlada para poder evocar experiências de relaxamento profundo. Não sei, estou para aqui a inventar, não é? Se calhar, Mas pode haver outros espaços, não é? Enfim, se calhar como é que eu hei de dizer? Um ponto não tão no futuro, bem mais próximo, de podermos conceber a ideia de uma análise por videochamada, com a câmara do terapeuta desligada. No fundo, em que o indivíduo está sozinho à frente de uma tela, vai falando, vai ouvindo o terapeuta vai o vendo, mas o indivíduo não vê o terapeuta. É aquilo que me ocorre assim mais parecido com o divã clássico. sim, enfim, mas é um mimetismo pobre, na minha opinião, porque é pensado também estou com a tecnologia atual, não é? Isto agora com as inteligências artificiais por aí, com a produção de cenários tridimensionais. Em breve vai ser possível coisas com certeza muito diferentes e se calhar coisas que têm capacidade até de experiência para além disso, porque eu acho que estar a falar para uma tela quando não se está a ver a pessoa que está do outro lado a escutar-nos, não acho que mimetize aquilo que é, nem se aproxime da experiência de ter alguém sentado atrás de nós e que nos está a escutar. Eu acho que nestas coisas que estão a ser desenvolvidas agora da realidade virtual e da realidade aumentada, eu acho que em breve, muito em breve, vai ser possível nós termos gabinetes de consultório que sejam espaços virtuais. E eu ponho uns óculos de realidade virtual ou de realidade aumentada e o meu paciente põe uns óculos de realidade aumentada e temos um cenário virtual onde ele se pode deitar num divã e eu me posso sentar atrás na cadeira e isso está tudo a acontecer sem que as pessoas saiam das suas próprias casas, dos seus próprios lugares, mas na construção desse cenário e a experiência ter uma aproximação bem maior, a experiência de realidade do que esta que estamos agora a falar de um ecrã, não é? Um ecrã em plano, estamos a falar de coisas com projeção tridimensional, com sensação de corporalidade no espaço, com mimetização. Isso já acontece hoje em dia, Nuno, isso já acontece. A maneira como hoje em dia estas máquinas de realidade virtual e de realidade aumentada conseguem reproduzir aquilo que são os nossos gestos, as nossas formas, eu faço um movimento e esse movimento é reproduzido, isso já acontece hoje em dia. Muito, muito rapidamente, eu penso que há espaço para que possam haver salas virtuais de psicanalistas. E podemos escolher, como eu estou a dizer, podemos escolher divãs, podemos ter divãs diferentes consoante o paciente que temos à nossa frente, podemos termos uma sala e um gabinete de consulta para um paciente que tem um divã altamente de linhas sofisticadas e modernas para um certo paciente, e para outro paciente temos um divã clássico, enfim, estou só a imaginar, mas a ideia que eu tenho é que há uma possibilidade de haver uma explosão criativa gigante, gigante. E que vai ser muito difícil nós concebermos o que é que vai poder ser daqui a 20 anos, a 30 ou 40 anos. Eu aí sou um bocadinho mais bota de elástico, que acho que se faz muita publicidade à volta de experiências que são visuais, são meramente visuais.
E a experiência sensorial, lá está, de estar em presença do terapeuta, isso tudo, é bem mais complexa. Podemos e acho que precisamos de abrir mão de alguma dessa experiência sensorial mais complexa, tátil, olfativa, até mesmo auditiva, porque a audição modulada pelos sistemas informáticos, obviamente, pode construir tudo aquilo que nós quisermos. Pode construir a ideia de um terapeuta que está atrás de nós, ou que está ao nosso lado, ou que está à nossa frente. E podemos ouvir o terapeuta atrás de nós e, contudo, estar a vê-lo à nossa frente. Ou seja, podemos fazer aqui imensas constelações sensoriais. Enfim, o meu receio é que possam ser um bocado, como é que eu ia dizer, efeitos especiais. Ou seja, Sim, mas eu compreendo isso, mas eu acho que nos compete a nós. Eu penso que é sempre um desafio, não é? Vamos nós acompanhar estas coisas ou vamos nos manter à margem? E na possibilidade de irmos acompanhando em alguma medida estas coisas, eu penso que nos compete a nós também em assegurarmos a qualidade do setting. E eu acho que é isso que é verdadeiramente importante. Da mesma maneira como nós temos um gabinete físico, e esse gabinete tem que ter determinado tipo de condições de setting que têm que ser asseguradas. Também quando nós, entre aspas, estivermos nesta minha fantasia, gabinetes virtuais, em que haja imagens holográficas de cada um dos intervenientes, também nos compete a nós termos esse controle sobre o setting e se calhar a estabilidade do setting, a neutralidade do próprio setting, tudo isso continuam provavelmente a ser vetores e fatores com um grau de importância significativo. Eu acho que nós não nos podemos alienar daquilo que está a acontecer em termos de tecnologia e muitos de nós já nos habituámos à videoconferência enfim, a pandemia permitiu-nos abrir as mentes um bocadinho e aceitar mais, quando os analistas que eu conhecia que tinham muita dificuldade em se imaginarem a trabalhar num setting de videoconferência e que hoje em dia já o fazem com alguma tranquilidade, não sei se já o fazes não, mas enfim, muitos colegas já o fazem com alguma tranquilidade. Agora isto vai evoluir, na minha opinião, não há como parar a evolução, a não ser que de facto o mundo exploda, não é? Não há como parar a evolução. É que termos a capacidade, na minha opinião, de podermos olhar para isto e podermos perceber aonde é que nós também podemos nos encaixar aqui, preservando aquilo que é a nossa essência, preservando aquilo que é a nossa função de trabalho. Se eu puder ter uma sala virtual onde eu posso estar com o meu paciente, em que existe uma projeção holográfica de mim, uma projeção holográfica do meu paciente, e que eu tenha uma sensação de presença tridimensional, eu acho que isso é um salto qualitativo à possibilidade de trabalhar por videoconferência. Porque é que eu tenho que estar a não ir nesse caminho, não é? Agora, como todas as coisas, não é permitir a construção de bizarrias, digamos, não é? As coisas têm que ter as suas normas, daí que as normas tenham que ser pensadas, daí que a importância das coisas, a importância do setting que tenha que ser pensado, para que ele possa ser construído, reconstruído, configurado, reconfigurado, mesmo que mudem determinado tipo de coisas que hoje em dia nós nem fazemos ideia de como é que poderão ou não mudar. Mas eu estou convicta que sim, estou convicta que dentro de pouco tempo nós vamos ter projeções holográficas e já nem vamos ter chamadas por videoconferência, já vamos ter coisas enfim, com uma componente tridimensional, com base muito mais em óculos do que em ecrãs, e se calhar o Elon Musk está para aí a fazer uns chips, não é? Umas coisas que vão permitir fazer enfim, as pessoas terem uma gama de sensorialidade completamente diferente. Eu vejo aí um mundo novo a abrir-se. Eu gosto muito de novos mundos. É claro que eles são assustadores, mas eu acho que eles também podem trazer coisas muito boas. E eu acho que eles podem trazer coisas muito boas até mesmo para a psicanálise. Até mesmo significa, apesar de nós sermos uma disciplina que transporta toda a sua
gravitas de 100 anos de existência, mas acho que coisas muito boas podem acontecer no futuro e acho que não devemos perder essa capacidade de mergulhar e retirarmos aquilo que é melhor para a nossa própria disciplina. Não Eu perdemos o comboio. aí posso, só, Claro. queria pôr aqui duas coisinhas ansiosas em cima, em cima da conversa. Uh, a primeira é mais uma observação e talvez um pedido de comparação de experiências, que é esta questão do paciente não sair de casa é uma coisa que é palpável, especialmente naqueles pacientes que já tiveram a experiência de estar em casa e de se deslocarem ao consultório. E uma coisa que o paciente põe logo em cima da mesa quando experiencia isso é essa diferença. É, eu quando vinha para aqui, eu venho a pensar, saio a pensar, em casa isso não me acontece. Em casa, quanto muito posso ficar a pensar, mas o deslocar-me aqui, para vir aqui ter consigo, faz-me viajar. É uma diferença que eu acho que é muito palpável. A segunda coisa é a questão do Elon Musk, por acaso, é fascinante, traço aterrorizante, na minha opinião, que ele chama Neuralink, acho eu. Acho que é essa a ideia. Os cérebros ligados, etc. Isso é uma coisa que, pelo menos a mim, é arrepiante. E eu vou dar aqui um exemplo muito simples, que é uma coisa que é fascinante nas relações humanas é que nós não sabemos o que é que o outro pensa, e isso abre-nos a porta para a projeção, para a fantasia, para a imaginação, etc. O Neuralink vem abolir ou forcluir exatamente isso. E acho que é esse o grande perigo que ele vai fazer, que é, eu sei o que é que o outro está a pensar. Então, o espaço da fantasia, da imaginação, da projeção, desaparece. Isto são duas preocupações, Duas ideias. ansiedades. A primeira ideia, eu acho que ela é uma observação muito pertinente, mas acho que isso nos deveria fazer pensar em construir esses espaços. Com certeza que a pessoa, quando vai para o consultório, ela vai a pensar e vai organizar a sessão. E quando sai da sessão e vai para casa, ela vai a processar aquilo que recebeu dentro da sessão. Eu, quando fazia a análise, quando estava com o meu analista fazia sempre questão de me deixar à espera, na sala de espera. Era um princípio, ele mandava-me lá estar a uma certa hora, mas só me ia buscar à sala de espera 10 minutos, um quarto de hora depois de me lá ter na sala de espera. E eu penso que isso também era um lugar onde ele tentava, de alguma maneira, também criar esse espaço, o espaço da pré-preparação para a sessão, não é? Porque eu estava ali na sala de espera, estava à espera da sessão e naturalmente que tinha que ir pensando. Bom, se calhar faz sentido, pensando nisto, que as pessoas que trabalham por videoconferência, se calhar também deveriam ter uma espécie de um lugar de sala de espera, em que o paciente já estava à espera do analista, já estava à espera da sessão, e haver um compromisso da parte do paciente que ia recolher-se para a sessão um tempo antes da sessão ter início, precisamente para começar a entrar em contacto com a sessão, mesmo fora da presença do analista. E eu acho que este tipo de pensamentos é produtivo. Ou seja, vamos ver então o que é que neste setting está omisso, não está a trazer tanta riqueza. Será que há aqui alguma hipótese de criarmos condições de potenciarmos esse espaço? Ok, é uma possibilidade. Em relação ao Elon Musk e as coisas, eu penso que aquilo que ele pretende fazer, não sei, mas a ideia que eu tenho daquilo que ele pretende fazer, pelo menos para já, não é uma coisa tão assustadora quanto essa, não é? Haver uma espécie de competência telepática absoluta. Eu penso que é mais a partir da colocação desses neurotransmissores, enfim, neurolinks, o que seja, que lá vai pôr os implantes, poder-se com facilidade criar-se, estimularem-se áreas cerebrais para se produzir experiências. Não é? Sei lá, por exemplo, estarmos a assistir a um vídeo ou assistirmos a um filme e porque temos tal como podemos ter uns óculos, temos esses receptores cerebrais
que ao serem estimulados nos vão permitir sentir um cheiro a queimado, caso no filme esteja a acontecer um queimado, ou sentir isto ou aquilo, portanto intensificar a relação da experiência. Mas claro, como todas as coisas que têm um potencial positivo, também têm um potencial negativo, não é? Uma faca pode ser utilizada para cozinhar e uma faca pode ser utilizada para matar. Não sei se o problema está no objeto em si, se está depois na utilidade que se vai dar a esse objeto. Este tipo de explorações, de desenvolvimento da tecnologia associada às funções cerebrais, acho que tem algumas coisas muito interessantes e muito positivas, até do ponto de vista médico. Naturalmente que se for mal utilizada pode ser um terror, sem dúvida nenhuma. Agora, essa ideia de todos nós podermos ter uma espécie de uma telepatia absoluta em relação a todos, no mínimo dos mínimos, mudava muito as relações sociais e interpessoais, não é? Daria vontade de termos um sítio onde nos esconder. Revertia-nos a todos para a posição infantil mais primária, em que a mamã sabia tudo o que nós pensávamos. E Pois, isso é, deixa-me só saltar ali ao àquilo que falaste do tempo de reflexão quando se vai para a sessão de terapia. Sim, mas com novas tecnologias em que esse tempo é obviado, perde-se esse tempo de reflexão. Não sei se se perde, pode não se perder, criando uma rotina, um hábito de, de parar para refletir, de parar para regressar à calma antes da terapia. Não sei se a calma antes da terapia é desejável, mas uma das coisas que a análise antiga era feita com muitas sessões, chegavam a fazer 5 sessões por semana, ou seja, os pacientes viam mais vezes o analista do que a esposa. Seguramente tinham mais tempo para falar com o analista do que com a esposa. Só assim, 5 sessões por semana, quer dizer, quem é que tira 5 vezes por semana, 1 hora para estar a conversar com a esposa? Pá, não, na prática. Portanto, aquilo era mesmo uma relação muito próxima. E isso é inviável nos dias que correm se nós formos ao gabinete do analista. Porque o problema não é a sessão que dura 50 minutos, o problema é eu ter que gastar 1 hora ou 2 para me deslocar de e para o gabinete. E se eu puder fazer isto de uma forma mais expedita, em casa ou num local minimamente protegido, então podemos com mais facilidade aumentar o número de sessões semanais e, portanto, aumentar a proximidade entre o terapeuta e o paciente, sem onerar tanto em termos de tempo consumido para o paciente. São novos equilíbrios que vão surgir. sim. Em relação ao Elon Musk, subscrevo totalmente o que a Ana disse, não é? O instrumento depois será aquilo que nós quisermos fazer com ele. Tanto quanto sei, o Neuralink, por agora, ainda só permite comunicar a algumas zonas do córtex algum tipo de informação e de forma bionífica. Portanto, comunicar ao córtex ou ler a partir do córtex. Provavelmente o que vai acontecer é que vão encontrar zonas do córtex que podem ser treinadas para ler ou comunicar outras coisas. Ou seja, eu vou aprender que se fizer determinada coisa com o córtex, eu agora pesquei o olho, que é um gesto motor, é uma eferência motora. Mas eu posso aprender que fazendo uma determinada coisa com algumas das células do meu cérebro, eu posso ligar ou desligar a televisão. E o Neuralink permitiria esse género de comunicação. Obviamente não em coisas tão prosaicas. Se me permitem uma historinha também, que é capaz, vai nesse sentido e que é capaz de ser gira.
que é, já há uns anos, achei alguma curiosidade e andei a ler umas coisas sobre a estimulação magnética transcraniana. E houve uma jornalista que foi ter com um Jorge, mais uma vez, para não lembrar o apelido do homem, que é um dos pioneiros na área. Então, a senhora experimentou a estimulação magnética transcraniana. E, em concreto, na estimulação magnética transcraniana é utilizado um campo magnético que varia, que está a aumentar e a diminuir, e esse aumento e diminuição estimula eletricamente determinados feixes neuronais. Neste caso, a zona de maior estimulação é a zona do córtex temporal, e a senhora então descreve que é posta numa sala com o capacete que tem lá o ímã, e é muito engraçado que ela descreve que começa a sentir ao fim de uns minutos que nada estava a acontecer. Diz, isto se calhar é tudo uma burla, quer dizer, afinal isto não faz nada. E nessa altura tem uma sensação de impacto. E começa a ficar muito irritada, muito zangada, e ela percebe-se que aquela zanga não tem objeto e que vem dentro dela e assusta-se bastante com isto. E nesta altura tem uma experiência corporal que é, sente que está a levantar-se da poltrona onde está sentada, mas ela sabe que não está a levantar-se, mas sente que está a levantar-se e que os membros são arrancados, cada um para seu canto. E aí termina a experiência, não sei porquê. Eu imagino que ela deve ter desatado a berrar, não é? Ela depois, pronto, no artigo escreve muita coisa e o artigo é muito interessante. E ela acha a utilidade que este tipo de experiência pode ter para tortura. Ou seja, não foi espetada uma agulha, não foi dado nenhum medicamento, nenhuma substância que deixe qualquer marca, foi só feita a estimulação magnética de uma determinada zona do corpo. E esta mulher sentiu que os braços e pernas estavam a ser arrancados. Pois, sem dúvida. Isto era nos anos 80, 90, com a estimulação magnética transcraniana. Ou seja, de fora do crânio, estimulava-se feixes. Imagina agora o que é pôr um eletrodozinho perto do córtex e poder estimular uma determinada zona do córtex devidamente mapeada. É giro. Coisas muito interessantes podem vir por aí, muito terríveis, como dizia o Tiago, não é? Mas enfim, há tanta coisa na evolução humana, da história da evolução humana, que, enfim, as coisas, as uma coisa muito... inovações podem se tornar boas ou péssimas. Já imaginaste um Neuralink que faz psicanálise? Quer dizer, o tipo vai andando pela rua e o Neuralink vai fazendo interpretações, vai fazendo notações. Estamos tramados. Depois ficamos nós a fazer a análise ao Neuralink. Exatamente. Bem, palavras finais aqui para o nosso encontro de hoje. Alguém? Bom, eu da minha parte só tenho a agradecer o vosso convite. Foi um prazer estar aqui à conversa, uma conversa fluida e agradável, com muitos temas a tocarem-se. E, enfim, só tenho a agradecer. Espero que também tenha sido um prazer para vocês, pelo menos um prazer tão grande como foi para mim estar aqui convosco. E pronto, não sei o que é dizer mais em termos de palavras finais. Acho que são suficientes. Agradeço também às pessoas que tiverem a paciência, naturalmente, de nos ouvir e que possam também tirar algum prazer desta nossa tertúlia a três. O que me toca, quero agradecer a generosidade de nos dedicares um bocado do teu tempo, das tuas reflexões, foram estimulantes. Por mim ficaríamos aqui provavelmente mais 1 hora ou 2, mas isto depois tornar-se-ia um bocadinho chato para quem fosse ouvir. Mas há de haver outras oportunidades. Com certeza que sim. É isso. Muito obrigado Obrigada. também. E
pela estimulante conversa, não é? E subscrevo o que o Nuno disse inteiramente. Bom, e ficamos por aqui para a primeira estreia do nosso segmento de triangulações do canal Abre Reativos. Despedimos até uma próxima E oportunidade. boa sorte para o vosso canal e para futuras sessões assim, a três. Obrigado. Adeus.